Deus, nosso Pai divino da bondade, Jesus, nosso irmão, amigo, companheiro, e a espiritualidade, a nossa mentora da casa, Anália Franco, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade da noite de hoje, que possa iluminar a todos que estão aqui encarnados e desencarnados, e o nosso orador da noite de hoje, nosso irmão Nilo, e a sua companheira também. Fique conosco hoje e sempre que assim seja. Então vamos lá, né, gente? Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez no final de mais uma etapa, né, de mais um ano de 2011, dia 5 de dezembro de 2011, dando sequência em mais um estudo aqui na casa de Anália Franco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo 18, bem-aventurado, muito os chamados, poucos os escolhidos, e o subtítulo hoje é muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, vamos dar sequência a essa série de estudos, onde visamos para que possamos passar para a todos que também vão assistir esse DVD, a nossa visão, o nosso raciocínio, a nossa liberdade de ver, ouvir, entender o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Lembrando que Evangelho, na origem da palavra, é alegre boa nova, onde temos que procurar fazer dele um ensejo para o nosso bem viver. Então é por isso que estamos aqui hoje, nesse laboratório de raciocínio. Então vamos começar no título. É muito se pedirá aquele que muito recebeu. Muito se pedirá. Então quer dizer, o título já está aí, já lançando a responsabilidade daquele que já tem o conhecimento ou uma vaga noção da inexorável lei de Deus. Não é isso? Porque, em síntese, tudo no universo, tudo conspira em prol das leis de Deus. Então, quer dizer, quando já temos a noção da lei de Deus, nós temos mais responsabilidade perante o mundo e perante a vida. Então, quer dizer, um erro de quem conhece, já tem noção, de 1 centímetro, pode valer por quilômetros. Já uma pessoa que erra quilômetros, aquilo ali não tem uma expressividade que vai ter em nós, que já temos noção, que já estamos começando a compreender o mecanismo da lei divina, da lei natural. Correto? Vale lembrar que a lei de Deus, questão 621, está escrita na nossa consciência. Lembrando também que no estado de evolução, a única coisa que evolui no cosmos, em todo o universo, é a consciência. Correto? O espírito não evolui. O espírito está pronto. O espírito tem que colocar o processo de evolução da consciência, que é o programa de evolução que Deus nos deu para valer a nossa experiência, para valer os nossos méritos. Questão 2 do Livro dos Espíritos, que é que definição podemos dar do infinito. É isso, que não tem princípio nem fim. O desconhecido.
o desconhecido, nada mais é do que essa consciência que se vai ampliando ao infinito. Correto? Então, essa responsabilidade é que diz respeito a esse título. Muito pedirá, né? Quem muito recebeu. Então, não tem como eu falar aqui, eu fiz aquilo, mas tive a maior das boas intenções. Não é isso? Onde Maquiavel, no livro Príncipe, tem uma frase dele lá que fala que de boas intenções o inferno está cheio. Correto? Podemos entrar no primeiro versículo? Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre lei de Deus? Vale enfatizar também que a lei de Deus, né, questão 614 do Livro dos Espíritos, o que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Só é infeliz o homem quando dela se afasta. Para a gente enfatizar bem esse título aqui, na questão de o que nos chama a responsabilidade, não é isso? Responsabilidade, palavra magnífica que significa resposta à habilidade, quer dizer, resposta à nossa consciência de fato. E não a sofismação, o sofismo, que é que é a ludibriação usada pelo ego para enganar a si mesmo. Sofismo foi uma palavra prostituída na época de Sócrates pelos sofistas, que eram vendedores de eloquência, davam aula, cobravam para te ensinar, fazer de uma mentira, na oratória, na retórica, que era verdade. Como se diz, dava aula de 7 anos. Tá bom? Então nós vamos entrar no primeiro versículo de quem que é? Lucas, Capítulo 12. 47 a 48. Então nós vamos ver a visão de Lucas sobre essa questão de responsabilidade, de conhecimento. Lucas foi um apóstolo, um discípulo, que praticamente não conheceu Jesus, né? Não foi tete a tete com Jesus como os outros, foi médico, o único grego da turma, era intelectual, e traz o evangelho, entre aspas, aí, né? Entre parênteses, de Maria, mãe de Jesus, a narrativa. Lógico, conciliado com o esforço da sua inspiração, da sua intuição também. Então, vamos entrar no versículo. Fala o versículo todo primeiro, depois a gente vai devagarzinho, frase por frase. Então esse é o 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fazer o que ele queira, o que queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, em primeiro lugar, antes de começar a dissecar o versículo, nós temos que fazer um contexto, né, que estamos falando das leis de Deus, mostrando que Deus não fica no céu, lá no trono, no seu mega computador, computando os nossos erros, não é isso? Para depois lançar a sua programação de punição contra nós. Questão 964 do Livro dos Espíritos é muito claro. Precisa Deus nos punir ou nos beneficiar? Fala que não. Para isso criou suas leis. Correto? E dá aquele exemplo, fosses glutão, né? Comeu muito, fosses glutão, não. Comeu demais, um automático natural da sua natureza biológica, do seu metabolismo, né? Vai reagir compatível com a proporção do abuso que você teve
acontecer ao comer demais. Então, algo natural. Deus não precisa proferir uma maldição que você comeu demais. E nem que você fez um gesto nobre. Agora eu vou te dar um galardão, vou te dar um prêmio por causa disso. Não. Isso tudo é consequência de lei natural, de ação e reação. Não é isso? Então, quer dizer, dentro disso, dentro do nosso corpo, do nosso mecanismo, há um automatismo, há algo natural que corresponde a todas as nossas ações, terá uma reação correspondente a isso. Correto? Então vamos à primeira frase desse versículo que Leiliane leu de Lucas aí. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado. Então vamos lá. O servo. Quem que é o servo? Perdão, tem uma correção aqui, eu li errado. Vou ler de novo. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Então o servo. O ego. Isso, o servo é o nosso ego. Então o ego, nesse caso aí, ou ele está dentro da minha psicologia como senhor, ou está como servidor. Lembra quando Jesus fala com os apóstolos dele? Quando é questionado quem será o maior no reino de Deus? Mas quer ser o maior, que seja vosso servo. Quer ser o melhor, que seja vosso escravo. Isso é um discurso íntimo da gente para a gente mesmo, com o nosso ego. É uma mudança de atitude que irá estabelecer, correto? Dentro do campo do livre-arbítrio que eu tenho, eu terei que decidir de forma emotiva ou de forma conscientizada as minhas atitudes. E aí vai decidir que se o servo, esse servo aqui, ele vai estar a atender a correspondência do meu espírito que já está pronto, ou do meu ego que não quer raciocinar, quer simplesmente gozar, quer simplesmente esbanjar. Não é isso? Então essa frase aí ficou clara? Alguém quer fazer algum acréscimo? Né? O amo, o amado, é o espírito, o que está pronto. Correto? Mateus 26, 41. Portanto, orai e vigiai. É isso? Pois o espírito está pronto. Mas a carne fraca é o ego senhor. Enquanto o meu ego for senhor, é isso? Não terá correspondência com o amo. Aí o ego não passará no estágio para virar o amado, ou amante, que é a mesma coisa. Correto aí? Então, quer dizer, é tudo uma questão de mudança de discurso, de psicologia íntima em cada um de nós. Em primeiro lugar, para depois não falarmos, mas eu tive a melhor das intenções em fazer isso. Correto? E isso sem contar com a correspondência, a abrangência do meu campo atômico biológico. Correto? Se ele tiver realmente modificado, correto? Eu, no ambiente anomálico que eu entrar, ele vibrará contra mim. Ele vai vibrar de forma, no meu caso, né, biologicamente falando, vai criar uma química que vai me fazer um mal-estar. Correto? Então, quer dizer, eu entrei naquele ambiente, senti uma coisa ruim,
Essa coisa ruim é o bem que estava vibrando para você ver que ali não era um bom lugar. Paradoxo, não é? Não é interessante? Amados que vem para bem. Isso. Então, quer dizer, isso tudo é o amo que manda essa carga energética que vibra em nós e que tenta criar um campo de repelência, de lhe tornando com um mal aparente, um mal-estar, um campo de invulnerabilidade do ambiente externo. Isso aí é que você pode entender que no caso será rudemente castigado. Isso, perfeitamente. Porque eu tenho uma proposta, não é isso? Mas eu deixo alguns minutos no automático. No piloto automático aí ele vai fazer um itinerário completamente diferente. Aí já vai acusar no meu computador consciencial o itinerário errado que eu estou tomando. E aí vai ter uma correspondência negativa no meu campo físico. A sirene, a dor, o incômodo. Correto? E aí eu serei rudemente castigado. E eu posso ir às raias de via de fato, mas terei que pagar a conta sozinho. Pode ir. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Aí é o ignorante. Já está dando o exemplo aqui do ignorante. Que o ignorante, como nós falamos, um erro de quilômetros, certo? Vale 1 centímetro. Agora, o meu de 1 centímetro vale milhões de quilômetros. Porque eu tenho o conhecimento. Ele vai ter um sofrimento? Vai. Mas não vai ser compatível, não vai ser de expressividade igual o meu. Que já tenho, que já estou conhecendo alguma coisa, que estou buscando. E que não me impede de errar. Não impede ninguém de errar aqui. Ninguém vai sair daqui 100%. Não existe perfeição na face da Terra. Correto? Não existe. Lembra do caso de Jesus com a mulher adulta? Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado algum. Depois todo mundo saiu, né? Ele vai, que Deus que te acusa. Saíram do mais novo ao mais velho. É isso? E ele vai falar, nem eu. Ele tinha moral para isso. Mas a partir do momento que ele aponta o dedo, ele está, como se diz, né? Chutando o balde. Ele está perdendo todo, porque o superior, ele não dá exemplo com discurso moral, não. Ele tem que dar exemplo com inteligência e postura. O chamado QE. QI ele tinha para dar e vender. Ele tinha que mostrar o QE dele. O QI, o coeficiente intelectual de Jesus, está aí para todo mundo ver, grafado, né, nas Bíblias aí, de todo mundo. Agora, o QE, a gente estudando, a gente vê que era compatível, né, o coeficiente emocional dele, a inteligência emocional dele era coadunada com a inteligência intelectual dele. Correto? E aí um erro de Jesus de milímetros valeria uma extensão cósmica. Correto? Tanto que em João 16, versículo 33, ele fala: tenho-vos dito isso, depois que ele anuncia o Consolador prometido, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz, mas no mundo terá aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou, eu venci no mundo. Nós queremos vencer, o perfeccionista quer vencer no mundo. Temos vários companheiros aí que querem estar numa casa espírita com tudo perfeitinho. Não pode ter um risco de erro. Tanto no horário, como término, como isso, como aquilo.
e no final, quando o alicate aperta, né, o sofrimento deles são tanto porque as decepções são inevitáveis. Ele quer, além de ser perfeito, que é impossível, ver os outros demais também perfeitos. Aí ele entra em colapso consigo mesmo. Entendeu? E aí o sofrimento é dobrado, porque a perfeição não é desse mundo. É algo humanamente impossível. Humanamente impossível. Então, muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então quer dizer, não tem ninguém, não existe um comitê de Deus, não existe Deus para punir, para dar o veredicto final, né? De ninguém, de ninguém. Está um automatismo dentro de cada um de nós. No caso dos evoluintes, só existe auto. Autodefesa, autoplantação. Ou seja, é a gente mesmo que faz e a gente mesmo que resgata, sem interferência nem de Deus, nem de qualquer espírito superior. Até porque espírito superior não interfere em nada. E muito menos de inferior, porque o inferior só vai interferir se a gente permitir. Então, ou seja, no fundo, a culpa e o benefício fica todo por nossa conta. E nisso, né, dessecando a Trindade, Portanto, não adianta rezar pedir. que nós vivemos nela, não é isso? O corpo físico, o corpo perispirítico e o espírito, essa Trindade que nós vivemos, não é isso? O corpo físico, nós podemos definir para o espírito, que é o seu cosmo que anda. O corpo físico é o cosmo, é o universo do espírito que anda, que respira, que fala, que ouve, que sente, que cheira, que vibra. Correto? É o projeto do espírito concretizado. O perispírito é a duplicata desse universo de forma etérea, de forma mais sutil, que vibra com o nosso corpo físico, na correspondência do Deus que sou. Aí a gente começa a compreender João 10, 34. João 10, 34, vai? João? 10, 34. Ah, falhou, mano. Vós sois Deus. Vós sois Deus. Então quer dizer, se vós sois Deus, o meu espírito é um Deus. O meu perispírito é um Cristo. E o meu corpo físico é um Jesus. Em graus variados. Não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Meu eu sou, o Espírito, é o Pai. Meu perispírito, o Cristo, é o Filho. Meu corpo físico é o Espírito Santo. Essa trindade que nós vivemos aí. E nessa vibração, nessa correspondência, estamos de forma inconsciente, treinando, encarnar uma regência divina. Nosso corpo é o resultado de uma regência divina. Eu sou, o meu eu sou é um Deus. É um Deus. É aquele princípio inteligente que já passou por todas as etapas e agora tem uma leva infinitesimal de princípios inteligentes responsáveis por ele. Questão 25 do Livro dos Espíritos corresponde com isso. Portanto, o espírito e a matéria são distintos, não é isso? Mas é preciso
a ligação do espírito com a matéria para intelectualizar A correlação. essa correlação. Mas, quando é cerceado pelo pseudo-senhor, o ego em estado despótico, no nosso inconsciente, como um ditador, aí a minha matéria não está sendo intelectualizada. Toda a minha matéria está sendo bestializada. Porque cada princípio inteligente do meu corpo, do seu corpo, que está em cada átomo do seu corpo, está sendo registrado no campo negativo com o aval do meu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, no espírito, de fato, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um projeto temporário usado pelo nosso ego. A gente sempre fala. Livre-arbítrio e roleta russa é a mesma coisa. Correto? Que nós quebramos o livre-arbítrio nesse perigo eminente dele é só quando começamos a raciocinar. Raciocinar, mas com o alicerce do sentimento. O sentimento tem que ser o alicerce da razão. No ego senhor, a razão é o alicerce. O sentimento, o teto. Está tudo ao contrário. Está de cabeça para baixo. A casa está de perna para o ar. Correto? Nós colocamos, imagina a casa Anália Franco aqui, com os alicerces expostos no telhado para baixo. Não é isso? É o mesmo de que deixarmos o nosso estado ainda temporário animalesco tomar conta do encefálico, do cérebro, da razão. A razão fica obsoleta. Ficando obsoleta, o nosso corpo fica impregnado de enxofre e fosfato. Matéria-prima primordial para os princípios inteligentes elementares, quer dizer, bestiais, tomarem conta do nosso organismo físico. Porque quando nós raciocinamos, o que acontece na química do nosso cérebro? Quando eu raciocino, eu estou queimando fosfato. Correto? E eu queimando fosfato, eu estou criando um combustível, não é isso? Natural. Quando eu queimo o fósforo do meu corpo, né, igual queimar o fósforo da caixinha de fósforo, estou criando luz. Luz, fótons, não é isso? Fótons no meu sistema endócrino vai criar uma química positiva que vai ativar o meu sistema linfático, sistema de defesa do meu corpo, e aí vou ficar com o corpo com saúde. Correspondendo, a saúde corresponde, saúde, 2 pontos, espírito no comando. Doença, 2 pontos, ego no plano de saúde. Do espírito, do corpo físico. Não é isso? Então, quer dizer, quem sabe viver, quem está esforçando para viver, naturalmente quebra qualquer plano de saúde, qualquer farmácia. Correto? Tem pessoas aí que farmácia é obsoleta. Eu, por exemplo, vou na farmácia para minha tia, que é uma pessoa, né, que necessita de remédio, ou um dos filhos lá quando adoece, quando a esposa está precisando de uma tinta, né, para manter, né, para esbanjar a beleza. Nem que eu passo sem cabelo branco, daí. É isso? Não, é só um toque. Mentira. Então, quer dizer, quando a gente esforça para viver, como eu sempre falo, Chico Xavier é uma correspondência de um espírito milhões de vezes evoluído mais que ele. Mas foi
com toda a sua garra, com toda a sua dedicação que teve aqui, ele teve mais de 17 tipos de doenças no final da sua vida. Mas o que corresponde a isso? O que corresponde? Que ele foi uma potência que não usou a maior porcentagem dela. Pra vocês terem ideia, o potencial dele. Mas a necessidade de Chico, para quem precisava dele, era aquela. Então, quer dizer, se Chico realmente colocasse para fora toda a sua potencialidade de espírito que tinha, entendeu? Cegaria muito daqueles que o seguiam. Lembra lá no Nosso Lar? Nosso Lar não. Obra de André Luiz, Libertação, onde o mentor, né, o chefe lá da expedição, manda todo mundo abaixar a luz. Quando eles vão entrando na zona abismais, né? Ó, gente, ó, vamos apagar a nossa luz aqui agora. Chico, quando entra na reencarnação dele aqui, foi a mesma coisa. Deixa eu abaixar minha luz aqui. E ali teve uma reação física. Correto? O físico não suportou o que ele teve que abaixar para não cegar aqueles. Livre-arbítrio dele. Entendeu? Foi um gigante para a doutrina dos espíritas. Só que estamos no século XXI. No século XXI, com essa ajuda infinitesimal que ele trouxe, nós temos o direito, com o nosso raciocínio, com a nossa liberdade de escolha, raciocinar e não falar amém das coisas que ele, Emmanuel, André Luiz, nós temos o direito de pesquisar também. Correto? E eles, se realmente têm essa envergadura espiritual, vão compreender, não vão ficar lá nos punindo, não é isso? Nos excomungando, como dizia antigamente, não é isso? Vão estar dentro de um bom senso, vão estar mostrando que compreende profundamente a lei de Deus. Correto? Segundo versículo, João 9, do 39 ao 41. Então, esse versículo também, gente, vai ter toda a conotação que nós falamos aqui, mas num enfoque, numa faceta vida por João. João foi discípulo, foi apóstolo de Jesus, cujo o seu evangelho, dos 4 canônicos, não é isso? É considerado puramente uma mediunidade intuitiva. Foi todo, né, de cunho intuitivo, espiritual. Correto? Então vamos ver esse versículo aqui no nosso contexto. Vinha a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e por isso que em vós permanece o vosso pecado. Olha só, que coisa mais paradoxal. Fantástico, né? Primeiro, vamos pegar a palavra cego. Pega a palavra cego e tira o C dela. Ego. Não é isso? Não é interessante? Então o cego aí não é cego, esse cego das retinas aí, né? Do globo ocular. Não tem nada a ver com isso. Não é cegueira convencional. Não é. É uma metáfora. Não é isso? A parábola de Jesus gira em torno da fábula, da metáfora, da anedota.
da linguagem gramatical do tropo. Não é isso? Então, quer dizer, é uma figura de linguagem que ele traz dentro da sua metodologia para que raciocinemos. O início aí, o que ele fala? Vim a este mundo para exercer um juízo. O que é juízo, gente? O que vem a ser juízo? Vim exercer o juízo. Vim exercer o julgamento? Não. Juízo, dentro do campo do raciocínio, juízo é um mecanismo do raciocínio humano diante de uma informação, de um enunciado. Você vê um fato, você vai criar juízos, quer dizer, são engrenagens do raciocínio para ver se aceita ou se descarta ou rejeita aquele enunciado, aquela proposta, aquele desejo, aquele produto de desejo. Então Jesus fala, né, em certas passagens, que se o seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Quer dizer, o olho aí corresponde ao que eu capto do objeto de desejo. Então, quer dizer, ele não está mandando você arrancar o olho e ficar cego. Ele está mandando você ver se o que eu estou desejando vale a pena, se corresponde, se não vai ser motivo de escândalo, se não vai atropelar, se não vai criar um karma que eu um dia terei que enfrentá-lo. Ele está querendo o quê? Evitar, dentro do arquétipo da minha psicologia, que eu não preciso enfrentar o Golias. Eu não preciso de ter que ativar o meu arquétipo Davi para criar uma funda para derrubar o gigante, o titã, Golias que tem dentro de mim, que é o ego. Eu posso neutralizá-lo com a minha inteligência no positivo, no bem. Correto? Então, o juízo aí é a razão transcendental, é quando eu estiver Exercer o juízo e raciocinar? Quando eu estiver no raciocínio espiritual. O que é o raciocínio espiritual? É aquilo que não precisa de juízo, é a intuição. Já viram o que significa a palavra intuição, Aurélio? É a razão sem precisar de raciocínio. A razão humana, ela nasce depois de vários juízos. 1, 2, 3, 4, 5. Várias análises. Agora, já a razão espiritual é intuitiva, é pronta. Aquilo, quando você, peraí, eu tive uma luz aqui agora, opa, já vem pronto. Mas o que é? Foi com o esforço do exercício do juízo humano que você teve. Não é que ele correspondia literalmente àquilo. Valeu o seu esforço, não ele em si. Correto? Porque dentro do campo da intuição é tríplice, é um tríplice aspecto. Tem a primeira intuição humana, que se chama inspiração, é aquilo que você, num processo de juízo, de raciocínio, você pega a vibração de um espírito, não a intromissão de um espírito. Ele não pode intrometer com você, e nem você com ele. Você entra na vibração dele, e aquilo cria um campo magnético que vai ativar um conhecimento que estava no seu subconsciente, no arquivo do seu subconsciente. E aí, gente, eu tive... É seu, estava no arquivado. Você não tinha campo intelectual para colocar aquilo para fora. Então, no seu esforço, vem. Depois vem a intuição espiritual, não, perispiritual. A intuição perispiritual é uma coadunação da vibração do seu perispírito com outro perispírito de um espírito desencarnado. E aí vem essa intuição
como nós falamos, opa, vem uma coisa assim já pronta. Isso completa aqui com a frase. E a auto-intuição, que é o meu próprio espírito, sendo o Senhor, sendo o amo, dando a voz de comando para o servo, que é o meu ego, que se transformou num servidor. Aí a nossa casa mental já está começando a entrar na regulação. Como? Eu estou colocando o ego na senzala e o Senhor está voltando para a casa grande. Correto? O engenho está funcionando na devida correspondência. Isso que eu estou falando não é preconceito. Estou usando de metáfora. Claro. Também. Correto? O que que... Quando termina a frase aqui, dá para ilustrar melhor. Vinha este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E os que veem se tornem cegos. Quem que é esse que vê e torne cego? O ego. O ego. O ego tem que se tornar cego. O juiz que Jesus veio trazer era um juiz que o Espírito exerceria sobre a criatura dele. E o ego aí se tornaria cego. Quando o Espírito já está dando voz de comando, o ego já está cego no caso. E foi a estratégia de Jesus, o checkmate, quando ele trouxe o evangelho do Cristo, todo em parábola, para que, ouvindo, não me ouça, e vendo, não me enxergue. Então, quer dizer, o ego, quando se trata com metáforas ou parábola, ele não quer o raciocínio exato, intuitivo. Ele só vibra na faixa da lógica. É o que os fariseus Preto fizeram. é preto, branco é branco, Interessante. sim, não. Preso à palavra, né? O rio tem duas margens. Ele só vibra na lógica. Então, quando vem a parábola de Jesus, Fica os perdido. cegam. Fica Eles perdido. ficam cegos. Igual os fariseus ficaram aqui, ó. Isso. Entendeu? No caso dos fariseus. E aí vai ser gravada no seu subconsciente. Quando a terra estiver boa, aí entra a parábola. Nós temos que fazer o contexto com a parábola do semeador. Aquelas 4 fases da parábola do semeador. Não é isso? A primeira semeadura caiu no caminho. O pássaro maligno foi lá e comeu. Nas pedras, as raízes não teve raiz suficiente, o sol esturricou. A terceira, no meio dos espinhos, começou a brotar, mas o espinho abafou, não vingou. E a quarta, na terra boa, onde rendeu frutos correspondentes 30%, 60%, 60% e por aí, de acordo com a sua capacidade de esforço, de desenvolvimento e de evolução consciencial. Correto? E aí os fariseus falaram assim, você está dizendo que nós somos cegos? Não, se fosse cego, teriam compreendido. Quer dizer, se tivesse com o ego Deixado de lado. de lado, então o cego Não aí, teria esse pecado. o cego quer dizer a anulação do ego. Deixa eu ler essa frase, para você não ter que repetir depois. E os fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, lhe perguntaram, também nós, então, estamos cegos? E respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Não teria pecado. O que significa pecado? Do latim, pestos, que quer dizer, metaforicamente, estou andando errado. Do grego, é errar o alvo. Não é isso? Mesma conotação de pecado, só que na origem grega quer dizer errar o alvo, quer dizer errar o verdadeiro objetivo. Não acertar. Não acertar. Mas agora, como dizes que vêm, né, que é o caso dele aqui, como dizeis que vedes, é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então quer dizer, O ego ainda está comandando, então vai continuar andando torto. E aí entra a raiz de todos os nossos pecados, chamado orgulho.
É uma raiz exposta, viu, gente? O orgulho é uma raiz exposta. Porque quando for uma raiz imposta, né? Intrínseca, ela se transformou em humildade. Humildade vem de humus, de terra. Quer dizer, estou procurando a minha base sólida, firme. No caso do ego, essa base está exposta. É uma árvore com raiz exposta. Então, quer dizer, é frágil. Se vier um vendaval, tiver uma tsunami, cai. Correto? Então, quer dizer, o orgulho, como segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a raiz de todos os nossos males. O orgulho, o tronco, o egoísmo, a árvore é toda a ramificação das antivirtudes. Fofoca, maledicência, né? Fofoca, maledicência, levianidade, intemperância, todas essas vicissitudes, esses vícios que nós temos, vai estar aflorado em nós. Porque o nosso orgulho está exposto. Ele não se transmutou em humildade. Porque o antagonismo, né? O contrário de orgulho é humilde. É humildade. E que corresponde àquela bem-aventurança de Jesus, fantástica. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus, ou o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é? É seu ego sendo empobrecido, e ele sendo empobrecido, não tem campo de ação no seu raciocínio racionalizado, porque ele fica num raciocínio restrito, emotivo, e aí está todas as raízes dos nossos sofrimentos. Correto? Então, quer dizer, esse checkmate que Jesus dá nos fariseus é fantástico. Se fosse certo, teria realmente compreendido. Porque eles acharam que Jesus estava ofendendo eles. Não chamasse de cegos? Ou não, se fosse, vocês não estariam no pecado. Quer dizer, Jesus brinca com as palavras, usando uma inteligência assim, ó, fora do comum. As pessoas da época convivendo com Jesus, com essa inteligência toda dele, com essa forma toda dele, elas entendiam o que ele falava? Não Ficavam tinha, perdidas. eram A impressão ignorantes. que eu tenho é que os fariseus ficavam perdidos nessa situação aqui. Se até hoje as pessoas confundem, não entendeu essas palavras, imagina esse fariseu, depois do que Jesus falou, fazer uma pergunta dessa. Está chamando a gente de cego? Não é esquisito? Isso é coisa do ego, só o ego que se ofende. Vamos trazer. Acho que o povo convidaram Jesus, não entendi nada que ele falava. Não entendi, não. E Não, a gente não tem muita gente entendia, que não. não entende até Vamos hoje. trazer hoje, século XXI, vamos pegar aí uma correspondência pedagógica, né? Muito bem elaborada. Até é bom que a gente faça propaganda para ele, que ele merece, que foi um livro fantástico que eu li, né? Onde o Gabriel Chalita, ele eu acho que até que é católico, segundo o cônsul aí, ele foi mentor de padre Fábio de Mello, segundo o pessoal fala aí. Eu li um livro dele que Educação, o caminho é o afeto. Mais ou menos isso. Estou acabando de ler esse livro. E ele traz, no campo da educação, hoje, 3 regras básicas, né? Que é a habilidade cognitiva, a habilidade social e a habilidade emocional. Ele fala que se a educação não tivesse essas três pilares, correto? Será realmente uma utopia um político, um educador falar sobre educação. Não é isso?
Habilidade cognitiva quer dizer o trabalho de colocar o aluno para raciocinar e não para aprender e apreender o meu conhecimento de professor. Eu ter a capacidade de ser um mestre verdadeiro para ele. E o mestre verdadeiro, nós temos aí Jesus como o topo, mas temos Sócrates na prática mostrando que é verdadeiro mestre. Quando ele traz para a humanidade uma metodologia fantástica, dual, que é a metodologia socrática, que é a ironia. Jesus usava demais. O que é ironia? Em síntese, falar de uma coisa para que você entenda a outra. Falando de uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas que você entenda. Bater na cangaia para o burro entender. O burro entender. Perfeitamente. E a maiêutica. Maiêutica, ele coloca essa metodologia correspondendo ao ofício da mãe, que era parteira. Maiêutica do grego quer dizer trazer à luz. Então aí ele mostra a verdadeira postura de um mestre, que não é criar nada para você, simplesmente ensinar a parir, a dar à luz no que você raciocinou e entendeu da minha informação, do meu conhecimento que eu te passei. Não você virar um clone do meu conhecimento. Habilidade social. Você, sendo um ser pensante, inteligente, correspondente no meio social, você tem a obrigação de fazer a maior das caridades. Fazer com que a lei humana que te rege seja colocada em prática. E aí você se transforma em um fiscal contínuo da sua sociedade, informando ao fulano. Você entrou no ônibus, foi passar na roleta e só porque tinha uma nota de 50 não pôde seguir viagem, é porque lá estava o troco máximo R$10. Mas na Constituinte, lá te dá o direito. Se não tiver troco suficiente, a qualquer valor você pode passar a roleta e não pagar a passagem. Estou dando um exemplo básico aqui, não é isso? De direitos e deveres que nós temos e não usufruímos. Por quê? Porque não buscamos, não pesquisamos. Então, essa é uma habilidade social que nós temos que fazer com que seja exercida para aquele aspirante a conhecimento em qualquer universidade da vida. Mesmo eu não ser um professor, um mestre, mas como ser humano consciente, eu tenho condição de fazer isso. Fazendo uso de um negócio também que Jesus falava, de que é muito interessante. Né? Aquela questão de conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente, né? Liberta o ignorante, liberta a gente até do sofrimento. Porque se a gente tem um certo conhecimento, se a gente tem o hábito de pesquisar, a gente tem o hábito de buscar, a gente gosta de conhecimento, minha mãe falava um negócio interessante, ela falava que aprender não ocupa espaço. E não ocupa mesmo. Em certas ocasiões, a gente conhecer das coisas livra a gente de uma roubada. Livra a gente de cair, inclusive, num conto duvidário. Vai ser mais difícil passar você para trás se você tiver mais conhecimento. As pessoas que passam as outras para trás procuram sempre as pessoas mais ignorantes. Elas vivem em busca dos ignorantes, porque é bem mais fácil. E a terceira habilidade... A nossa defesa é conhecimento. E a terceira habilidade que o Gabriel Chalita, né, traz nesse livro, que é educação. O caminho é o afeto. A gente pode falar, um caminho é o afeto, né? Corresponde à questão da afetividade, que é a habilidade emocional. Quer dizer, é você, dentro de um esforço racional, diante da emotividade alheia, Jesus entra mais uma vez te dando
o alicerce da habilidade emocional. É isso? Quando alguém lhe bater uma face dela, não é eu tomar uma pancada, um safanão do lado e mandei bater do outro, não tem nada a ver com isso, é metáfora. É quando alguém vier de forma emotiva, eu mostrar o meu lado de sentimento racionalizado. Mostrar o outro lado. Ela vinha com bravatas, ela vinha com ofensas e tudo. Eu mostrar o outro lado. Não gladiar com ela, não corresponder a ela da mesma forma. Aí eu estarei no efeito ping-pong. Ou seja, ver o lado bom da coisa? Com certeza. Aquela questão do cachorro, de Jesus e os discípulos. Também isso. Quando Jesus e os discípulos passam, tinha um cachorro morto, todo mundo tampando o nariz, fazendo. Aí Jesus fala, não, mas tinha os dentes belos. Não é isso? Quer dizer, em tudo na vida, mas foi um criminoso hediondo, garímpio, ele tem algo positivo de bom. Não existe ninguém 100%. E é melhor descobrir o algo de bom dele e valorizar do que cultivar o lado mal dele. Porque o lado mal dele nos atinge. Se o cara já tem tendência, se a pessoa já tem tendência a ser cruel, a ser maldosa, quanto mais a gente quiser isolar ele, chamar ele de assassino, de tal, mais você vai aflorar aquele lado ruim. E aquele lado ruim é que nos atinge. Tá maior burrice. A gente tem que querer que as pessoas se transformem em boas. Porque aí ela não nos atinge mais negativamente. Quem é que não tem que sair na rua? Quem é que não tem um filho que não tem que sair na rua? O bandido pode pegar. Aquela escória que eu não gosto nem de passar perto. Pode me pegar. Então, quer dizer, desencarnado, então, faz um estrago maior. Nesse campo cognitivo, de inteligência cósmica de Jesus, nós ainda vemos que nesse versículo, esses dois versículos, esse subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos, correto? Nós temos muito que joiar ainda, nós temos muito que garimpar, de descobrir. Hoje, nós trouxemos aqui uma ponta de degustação. Isso aqui tem uma receita de um banquete que nós não temos ainda campo cognitivo correspondente para compreender profundamente ainda. Tem muito mais coisas que a gente pode absorver, vir à tona, trabalhando e estudando Jesus. Não dessa forma piegas, dessa forma imediata que está por aí. Fácil. Dessa forma comprada, dessa forma condicionalizada, dessa forma sem raciocínio, onde eu tenho que, antes de fazer alguma coisa, não, eu tenho que consultar o meu mestre. Um mestre externo. Um mestre externo não é aquele que põe conhecimento na sua cabeça. Um mestre verdadeiro, ele faz você parir o conhecimento latente, o seu reino de Deus despertar dentro de você. A lógica é a construção do conhecimento, né? A busca que a gente vai ter. Né? Isso é o material de construção, não é o acabamento. Se for o acabamento, se a lógica for o acabamento, no seu objetivo na vida, é um reboco do ego. Se o conhecimento que eu te passo for o alicerce disso tudo, entendeu? Aí passa a ser uma arquitetura de Niemeyer na sua consciência. Não é isso? Bom, enaltecer o nosso ilustre Niemeyer. Passa a ser uma construção. Basta ser uma construção com um projeto com correspondência do verdadeiro eu sou. E é o individual, né? Foi isso que Jesus fez, né? O tempo inteiro, né? Pôs a gente para pensar. E a gente está aí pensando até hoje, né? Para construir o conhecimento. Né? Com certeza. E como a questão era bem complexa.
Ele botou a gente para pensar há mais de 2000 anos e a gente ainda não compreendeu direito. Quer dizer, o seu espírito, ele, com a sua ideia, o seu espírito, com a sua ideia, ele comete um ato sexual com a sua vontade fertiliza o pensamento e sua mente se torna um útero do conhecimento correspondente de quem fez o amor. Legal, gente. Tá bom? Que Deus, Jesus, Fazendo Nossa utilidade do sexo. está sempre nos regendo, sempre vibrando conosco, agradecendo toda a espiritualidade da Casa Anália Franco, né? De ter vibrado conosco e nos ter dado esse banquete que vale para a nossa nutrição espiritual. Que assim seja.